Olá, seguidores. Deixa eu comentar com vocês aqui sobre algumas maquiagens no relatório de BT-LG11. E com maquiagens eu quero dizer o seguinte: são pontos negativos, ou pelo menos não positivos, aqui do fundo, que não constam no relatório. Pois, como já disse aqui em várias oportunidades, relatório gerencial não é um documento informativo, mas sim uma peça publicitária, onde o gestor ele quer vender o fundo, né? Vender o fundo como se fosse perfeito, ressaltando os pontos fortes do ativo e diminuindo a visibilidade dos pontos fracos. Algo natural, tá? Mas enfim, vamos ver aqui essas maquiagens. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Pois bem, antes de começar, gostaria de deixar bem claro que considero a BTLG11 como o melhor fundo de logística da atualidade, tá? Então, a primeira maquiagem consiste no seguinte: ao vermos essa imagem aqui do RG, que conclusão nós podemos ter? Que conclusão que o investidor desavisado, que não conhece o fundo, que começou a investir em fundos imobiliários em 2025, viu que o BTLG11 é dos maiores fundos de logística no mercado, o que que ele iria bater o olho e pensar sobre isso daqui? Primeiro, ele ia ver que o fundo tem sim uma dívida, uma alavancagem, né? Mas ele iria ter a impressão de que o fundo ele tem mais caixa do que dívida, né? Ou seja, ele tem aqui uma dívida líquida negativa, ou seja, problema algum com a alavancagem. Além disso, caso ele conhecesse um pouco mais de indicadores, ele ia ver esse número aqui, o loan to value, no caso, empréstimos sob as garantias de apenas 3%. Ou seja, esse indicador aqui mostra que o saldo devedor das dívidas representa apenas 3% dos ativos. Uma alavancagem super tranquila, né? Mas será se é só isso aqui mesmo? Será se é só 3%? Então, a maquiagem aqui é o seguinte: o BTG ele está fazendo aqui essas contas para chegar esse número baixo. Ele está considerando apenas a alavancagem via CRIs, omitindo aqui completamente a dívida que ele possui via Sellers Finance, ou seja, compra parcelada, que no caso é muito mais significativa e perigosa do que a dívida via CRIs. Eu falo perigosa porque é uma dívida de mais curto prazo, uma dívida que não é alongada, né? E daí, indo aqui um pouco mais embaixo no relatório de BTLG, vamos encontrar essa tabela aqui com desembolsos e recebimentos programados. No entanto, a tabela ela é meio capenga, pois considera apenas as obrigações para os próximos 12 meses. E aqui a gente tem uma maquiagem dentro da maquiagem, né? Pois em nenhum momento aqui do relatório o BTG ele menciona sobre essa parcelinha aqui de 600, mais de 600 milhões de reais que o fundo precisa pagar por aquele portfólio de, acho que foram 13 galpões, né? Uma compra de quase 2 bilhões de reais que ele fez, foi em agosto de 2024. E esse recorte que vocês estão vendo aqui é de um fato relevante da época. Aqui nós podemos ver que BTG Jones pagou 1,15 bilhão de reais à vista e tem uma parcela de 614 milhões de reais que está sendo corrigida aqui pelo IPCA, que você pagar em 18 meses. Então, 18 meses aqui, a gente está falando de uma dívida para pagar em mais ou menos ali em fevereiro ou março de 2026. Então, nem é uma dívida assim tão distante, né? Menos de 12 meses. Detalhe, como eu disse, uma dívida que você paga em menos de 12 meses. Então, essa tabelinha aqui, na teoria, deveria já estar mostrando essa parcela, né? Aqui, ó, eles falam obrigações por compras e recebimento de vendas para os próximos 12 meses. Isso aqui está mostrando até o final de 2025. E tal, aqui, uma tabelinha bem capenga. Enfim,
Aqui o recado é o seguinte: diferente do que o relatório gerencial mostra aqui nesse gráfico de alavancagem, o fundo não possui caixa líquido livre, não, tá? Muito pelo contrário. Essa dívida aqui já deve estar uns, sei lá, uns 650, 660 milhões. Então, deve precisar aqui arrumar uns 200 milhões de reais para quitar suas obrigações. Então, não tem caixa sobrando aqui, muito pelo contrário, está precisando arrumar mais dinheiro. Isso porque eu não sei aqui se nas contas do relatório ele está considerando essa parcela que foi paga no dia 27 de junho. Até teve um fato relevante para comunicar sobre esse pagamento, né? Se a gente tiver que abater esse valor aqui de 337 milhões de reais desse, desse caixa aqui de 600 milhões de reais, então a nossa dívida líquida iria subir ainda mais, iria subir lá para quase uns 500 e pouco, entre 500 e 600 milhões de reais que BTLG11 teria que arrumar aqui no começo de 2026. E aqui um detalhe muito importante, não estou dizendo que BTLG11 ele está enrolado aqui com dívidas, muito pelo contrário, tá? O BTG paga as obrigações aqui com uma perna amarrada. Aqui a gente tem um patrimônio bilionário, aqui tem muito ativo de alta qualidade e com boa liquidez no mercado. Talvez se numa situação mais crítica ele teria que vender um pouco mais barato, algo que acho que ele nem vai precisar fazer. Qualquer coisa ele faz aqui um outro endividamento via CRIs, ou então pede um pouco mais de prazo aqui para o vendedor. Não quero dizer que o fundo está enrolado com dívida não, tá? Deixar isso aqui bem claro. Mas uma coisa é certa, a alavancagem de BTLG11 é muito mais elevada é, do que o relatório tenta passar aqui para a gente, né? Então aqui fica o recado para vocês. Ok, agora vamos para a segunda maquiagem de BTLG11. Essa aqui é uma maquiagem que é derivada da primeira, tá? Se vocês recordarem, mencionei há pouco que o fundo ele possui de forma projetada um caixa líquido negativo. Ou seja, ali pelo começo, lá no começo do segundo trimestre de 2026, o caixa de BTLG11 vai estar zerado. Então, isso significa que em algum momento lá do começo dos 26, essa receita com caixa que vocês estão vendo aqui, ela tende a deixar de existir, né? Pois o fundo vai precisar utilizar o caixa para pagar as parcelas e a receita com caixa inevitavelmente vai desaparecer, né? Menos caixa, menos rendimento com caixa. É a temática básica. Atualmente a gente tem aqui 600 milhões de reais, provavelmente em liquidez, gerando aqui 5.400, 5.600. Então, um pouco menos de 1% ao mês, mais ou menos o que a gente estaria ganhando aqui com CDI, né? Então, é de se imaginar que esse valor ele tende a zerar aqui no futuro, né? Portanto, o resultado que é mostrado aqui no relatório, aqui há bastante tempo, ele está inflado pela estratégia de Seller's Finance, ou compra parcelada. E isso aqui é algo que tem bastante impacto sobre o resultado recorrente, né? Pois o resultado que a gente vê, ele não, pode ser que ele não é real, ele é inflado, e isso aqui impacta também no crescimento orgânico do rendimento, ou seja, ser independente de novas vendas. Inclusive, acho que um dos pontos que é mais demandado lá no meu clube de membros é a minha planilha precificação tijolo na ferramenta em que eu faço acompanhamento do resultado recorrente de fundos de tijolos. Que eu vou te contar, tá? É um saco você tentar estimar aqui qual que é o valor que o fundo está apurando realmente, descontando esses resultados não recorrentes.
Enfim, a tarefa não é nada fácil. Caso tenha interesse, clique aqui no primeiro link da descrição. Enfim, são esses duas maquiagens que eu identifiquei aqui em BTLG11 e tô pensando aqui na possibilidade de criar isso aqui uma série, tá? Procurando as maquiagens que estão aqui nos fundos imobiliários. Então é isso. Ressalto aqui que os pontos mencionados aqui não desqualificam BTLG11. BTLG11 para mim continua sendo minha principal opção aqui em fundos logísticos. Também ressalto que eu não quero criar pânico aqui sobre a alavancagem do fundo. É super tranquila, ele quita a hora que ele quiser. Minha única intenção aqui é mostrar a vocês que tem muitas coisas de gestor oculta nos seus relatórios. Então, é isso, galera. Espero ter curtido. Peço seu like, que se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. E lembre que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima!